Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Bom, estamos recebendo aqui o juiz Geraldo Fidelis, que é o juiz da Vara de Execuções Penais de Cuiabá. E a nossa pauta é, claro, o Sistema Penitenciário de Mato Grosso e a nova lei aprovada no Senado da República, que é uma redundância, não, mas é no Senado, obrigando presos em cumprimento de pena a trabalhar também. Como é que vai ser isso, né? É um assunto polêmico que o Estado vai ter que colocar em pauta e vai ter que dar a condição de trabalho, e a gente sabe que não tem. Não. Bom, participar dessa entrevista comigo, meu amigo, meu velho mestre, muito mais mestre do que velho, Onofre Ribeiro, como sempre dando uma força aqui na bancada. Doutor Fidelis, e aí, rapaz, como é que vai ser essa história? O Senado aprova um negócio lá, mas a gente sabe que não há condições mínimas aqui para se fazer o preso trabalhar, a não ser dentro da cadeia. Não. Desculpa, eu não vou dar emprego para preso na minha empresa. Né? Não vou botar aqui um cara que é assassino, um cara que é estuprador, um cara que é estelionatário, enfim, não dá. Né? Como é que o Estado vai fazer isso? Tem essa ideia na cabeça já, doutor Fidelis? Veja bem, eu fiquei muito contente quando eu vi essa notícia. Ainda notícia, eu não li ainda o projeto de lei. O Senado aprova projeto que obriga preso a custear gastos da sua prisão. Quem tem condições financeiras, hoje em dia nós temos novo público nas penitenciárias, né? Até membros de poderes, inclusive, dos 3 poderes, inclusive, já foram presos aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso. E as pessoas têm condições financeiras para tanto, mas a grande maioria, a maciça maioria, não tem condições financeiras. E para quem não possui, tem que trabalhar. Mas a obrigação de trabalhar não é de agora, gente. Isso deixa bem claro, porque eu vejo, eu passeio das mídias sociais, eu navego também, isso já vem desde 84. A obrigação do preso, artigo 31, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado, não sei o que eu estou falando não, uma lei de 84, lei de execução penal, 7.210, essa é a questão. Então, mas a lei aprovada no Senado, eu devo ter colocado mal aqui, não é uma lei que obriga o preso a trabalhar, é uma lei que obriga o preso a custear a despesa dele lá na cadeia. O preso ao médio no Brasil custa R$ 2.400, né? Mês. Isso é mais que um aluno da rede pública, né? O aluno da rede pública é 200, 300 reais por mês. Existe um meio de execução lá em Minas Gerais, nós queremos trazer para cá, a nossa realidade, que é as APACs, que custa menos que R$1.000 e recupera a pessoa realmente. Mas isso aí é um outro assunto por outra hora. Mas essa questão aqui específica, existe já a obrigação de o preso trabalhar. E os presos é interessante saber disso, eles querem trabalhar. Aqui em Cuiabá, da PCE, sim, eles querem trabalhar. Querem sim, você acha que quer, porque serve como terapia. Serve como terapia lá dentro. Quem quer ficar recolhido, fechado num quarto fechado? Não querem. Querem fazer, nem que seja lavar roupa, nem que seja lavar... sair, para poder sair. Aí nós estamos falando de preso comum, um ladrão de galinha. O bandidão de alta periculosidade, ele não quer trabalhar não, ele quer ficar sentado lá fumando maconha e teclando na rede social. Te falo uma coisa. Mas eles ficam. Essa questão de entrar na rede social é outra. Nós temos que ter bloqueador de celular, tem que ter uma revista muito bem feita através de body scan na porta penitenciária. Tem que fazer isso aí, tem que investir nisso, é caro. Isso foi permitido por ocasião da Copa do Mundo também, é um legado da Copa do Mundo. Viriam para cá, os body scan das arenas, viriam para os presídios, não vieram. Depois reprometeram para Olimpíadas, já passou mais 2 anos, não vieram. E nós estamos agora aguardando o Estado ver se compra, pelo menos uma PCE, que é a maior penitenciária do Estado. Pelo menos, não existe isso aí. Existe uma portaria que impede a revista vexatória, sim, mas aguardando-se ter esse equipamento, que nós não temos. Mas enfim, a pessoa que dentro da penitenciária, lá temos na PCE hoje 2.000 pessoas presas. Eu tenho certeza que umas 1.800 pessoas lá dentro querem trabalhar. Tem 200 que quer por Deus. 200 pessoas lá, com certeza, cabe a ele, o futuro dele, vai escolher o lado dele, certo? No entanto, a grande maioria... Por Deus, é pelo capeta mesmo.
Isso foi bonzinho. Devia estar no colo do capeta. Eu acredito que É. todos nós, até um dia, até que não Direitos humanos tem que processar também, não tô nem que aí, seja cara. na outra vida. Mas é isso, cara. Tem que ir pra vala, não tem que ir pra cadeia. Eu acho que cada caso é um caso. Eu penso que eu acredito na recuperação de pessoas. Eu acredito na recuperação e sou testemunha desse fato. Mas esses bandidões aí não tem. Não, mas eu penso É só na bala, não tem. Geraldo, na essência, todo mundo é recuperável, não é? Desde que se ofereça condições. Quem que não errou nessa vida? Quem que não erra? Agora, lembre-se do erro, para nunca mais pisar naquele erro. A grande maioria das pessoas lá tiveram problemas. Você fala todo dia, eu vejo seus artigos, vejo as suas entrevistas. É na escola, é em casa o problema. Sim, é lá atrás o problema. O investimento tem que ser lá atrás. É na família, é no bairro, é no colégio, na escola. Para desencadear isso aí. E o Porque componente é muito mais fronteira barato nosso. investir nisso do que no preso. E o componente 200, fronteira, R$2.400 por mês um preso, 200 e poucos reais no aluno da rede pública. proximidade com a fronteira, com as drogas nossas aqui, a pasta base, o crack e os derivados, enfim. Mas isso aí é uma questão séria. No caso específico lá, eles querem trabalhar assim. Acontece que nós não temos como fazer o trânsito dentro das penitenciárias, por segurança nossa aqui fora e também deles internamente. O trânsito através de vigília, através de agentes penitenciários. Tem homens. Precisamos mais pessoas, Pessoas, não são só homens, são agentes penitenciários, para fazer o trânsito deles dentro da penitenciária. O número atualmente é insuficiente para garantir esse direito que vão ter agora. Policiais que vão ter que levar ao trabalho. São agentes penitenciários. Que trabalho eles poderiam fazer, por exemplo? É importante, Onofre, construir fábricas, construir oficinas dentro das penitenciárias, intramuros, dentro dos muros. Nós temos espaço para acontecer isso. Os caras podem fabricar bola, podem fabricar botina, podem fabricar Móveis, móveis, carrinho de mão. brinquedos. Eu já assisti acontecer. Evitando-se, inclusive, artesanatos. A não ser que uma área que tenha turismo, mas artesanatos porque tem que trabalhar com a pessoa já para aprender uma profissão, para que quando estiverem, porque todas as pessoas que estão presas, todas as pessoas, um dia vão ganhar liberdade. E que espécie de pessoas nós queremos liberdade? Que vão ganhar liberdade mesmo, mais dias ou menos dias. Fala assim, vou tomar que prenda, vamos esquecer essa pessoa lá dentro. Não pode esquecer, porque essa pessoa, por pior que seja o crime, vai sair no dia. Então tem que ser trabalhado. No Brasil vai sair, não pode ficar mais que 30 anos preso, né? Enfim. Tem que ser trabalhado as É pessoas. uma aberração isso, eu acho. Mas O Estado não dá conta dele mesmo, né? como é que vai dar conta de preso? Cuidado com conta de essa. Eu acho a história do preso trabalhar, eu acho necessário. Porque pela terapia, não é nem castigo, não. Castigo ele já tem, né? Que a gente está preso. Mas a necessidade dele é ter uma terapia, porque enlouquece, né? Correto, Nelson. Corretíssimo. E eles querem isso. Mas é como você falou mesmo, o Estado, como vai se controlar? Se aqui mesmo no nosso Estado, Mato Grosso, nós já estamos todos mato-grossenses aqui, Sim. né? Estamos aqui enraizados, nós não temos sequer o regime semiaberto. O regime semiaberto, através de colônias, não existe em Mato Grosso. O cara passa Tem que colocar por fora e vai tornozeleira. dentro do presídio. Tem que colocar a tornozeleira. E, Não, a tornozeleira não e funciona, hein? sem uma Não fiscalização, investimento também nessa área, não adianta. Não adianta. A tornozeleira não é para cumprir o semiaberto. E Ela foi custa improvisada. caro. 200 e poucos reais. Mas mesmo assim, ela está fazendo às vezes que era pior, porque antes saía sem nenhum tipo de controle. Até quando? Foi a partir de setembro de 2014. Saía dos fechados, diretamente para a liberdade, fingia-se que ia para uma casa de albergado. Eu te pergunto uma coisa que me incomoda sempre. Qual é o perfil do preso masculino que está na penitenciária, já julgado, condenado, e daqui está lá no outro presídio feminino? Qual é o perfil desse pessoal? Existe uma classificação feita. As situações, dependendo do crime, dependendo da situação particular dele, é encaminhado para o CRC, o Centro de Ressocialização de Cuiabá. Outros, dependendo também da situação do crime, vão para a PCE, a Penitenciária Central do Estado. O feminino nosso é o maior do Estado também, é a Maria do Cotumaí, tem 180 vagas, mas seria necessário, dentro dessas penitenciárias super antigas, terem setores para dividir, para não fazer a mistura. Hoje em dia, Onofre, nós temos, a PCE, por exemplo, são 980 vagas, é a maior do Estado. Este ano chegou a 2.400 pessoas. Houveram as transferências, baixou para 2.000 pessoas. Hoje flutua em 2.000, 2.100 pessoas, hoje na PCE.
em situação que não dá para enxergar o chão quando eles deitam. Quem é esse pessoal? Eles são pessoas, a grande maioria, tem menos que 25 anos, pessoas que fizeram uso de entorpecentes, não tiveram uma solidez familiar, nem frequentaram escolas. É o de sempre realmente acontece, a grande maioria. Chega depois com os 28 anos, já com os seus direitos garantidos, querendo sair, mas vem uma condenação lá de trás, uma unificação de pena, tem que ficar mais uns anos na cadeia, já consolidada a família, já mais aquele burburinho da adolescência já passou, aquela efervescência já passou, a cabeça já está mais centrada, né? Passou-se a hora de colocar essa pessoa para trabalhar, para poder organizá-la, para poder sair lá melhor, porque vai sair. Como vai sair de lá? É porque os caras são bons de fazer coisas artesanais lá, né, Olavo? Você viu? Eles O fazem grau de enxuto lá, instrução é uma muito grandeza, baixo, né? A instrução deles, na média, é baixa. Hoje, Baixíssimo. este ano aqui, fizeram um levantamento lá, foi difícil encontrar algumas pessoas para fazer faculdade. Sabia que na PCE tem uma faculdade hoje? A FMT está lá dentro. Tem 18 vagas, mas só que algumas pessoas já saíram em progressão, então 11 pessoas estão estudando cursos de administração dentro da UFMT, a área de administração de empresas, dentro da penitenciária. Eu não tenho notícia que uma faculdade federal como a UFMT, no Brasil, tenha uma unidade dentro da penitenciária. Isso é uma questão muito interessante para trabalhar, porque são pessoas que estão buscando por onde, com estudo, conhecimento, algo melhor no futuro. Tá, mas que tipo de preso tem a qualificação ou preenche o requisito para poder estar cursando uma universidade federal? São poucos, tiveram dificuldade para encontrar. É porque, São 18 vagas para 2.000 e tantos presos e não consegue preencher essas 18 são vagas. Poucas. É o que o Mauro falou, a instrução é A baixíssima. origem social é sofrida. Não tiveram um colégio, a maioria, né? Esses aí tiveram uma escola. Agora eu queria perguntar... Alguns tiveram um colégio, né, Mauro? Só que fugiram do colégio, né? Aí não dá para ter pena, né? Não, a gente não sabe. Eu queria perguntar de onde é que eles vieram para chegar aí? Já que nós estamos sabendo que são pessoas, na maioria, de classe social um pouco mais excluída, né? Sim. Como é que eles chegaram aí? De onde é que eles vieram? São pessoas que convivem conosco nos bairros, convivem também no centro da cidade. São pessoas que encontramos ao descer daqui a pouquinho lá na rua. Nós vamos encontrar essas pessoas nas praças, pessoas que eventualmente não tiveram oportunidades, ou não abraçaram, ou não foram preparados para isto. Não tiveram um vínculo familiar, vínculo de sociedade realmente com eles, não tiveram escola, não tiveram nem sequer famílias. São pessoas, a grande maioria de pessoas Entre a comuns. falta da escola e a falta de estrutura familiar, o que você acha que pesa mais dentro do pessoal que está lá? A família? O núcleo de família. É. Como tudo começa da família. É a base da sociedade. Tudo começa, o núcleo da família, porque daí vem toda a estrutura. São pessoas que são revoltadas, fugiram de casa. São pessoas que passaram com 12, 13 anos, conheceram a droga, depois foram aumentando a potencialidade do entorpecente. Pessoas que cometeram crimes, eu digo, atos infracionais, ainda adolescentes. Passou-se como se passa de um ano para o outro, da vida de adolescente para adulta, continuaram fazendo crimes, caíram quando tiveram 18, 19 anos, ficaram até os seus 25, 26 anos na penitenciária. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Sim. Dentro do perfil psicológico, eles têm esperança? O senhor percebe isso? Percebo, porque ainda que de maneira, com as visitas, os homens presos recebem visitas, e essas visitas garantem a eles, dão condições de eles terem essa esperança, através de um relacionamento amoroso. Eventualmente uma pessoa casa, ainda que o marido esteja na cadeia, mas fica aguardando o retorno dele ao lar. Isso é o que acontece. Sabe, estou falando dos presos homens. A presa mulher é muito mais triste. É muito pior o encarceramento feminino, porque a presa mulher, a grande maioria sequer recebe visitas, são abandonadas por famílias. Isso aí não é só em Cuiabá, não, em todo o Brasil. E essa falta de afetividade gera a necessidade de elas se relacionarem. Daí nascem relações até homossexuais, em razão dessa falta de honestidade. A opção sexual é cada um que tem a sua. No entanto, em razão dessa situação particular que elas vivem, não tendo visitas, elas se aglomeram em si. E vão viver, ao sair de lá, vão viver em grupos. A carência que ela tem da família, ela vai
entre os colegas presos. Eu li outro dia um material no site, uma Huffington Post, as mães e as mulheres nunca abandonam os maridos que estão presos ou os filhos que estão presos, né? Mas o inverso não é verdadeiro, o homem cai fora, né? De maneira triste. É uma triste realidade que acontece. E aqui eu sou testemunha desse fato. A pergunta é um pouco filosófica, mas o senhor acha que essa prisão que nós temos aqui, de modo geral no país, mas no Brasil, eu acho que no Brasil ela é diferente, porque ela tem um forte componente social, né? O senhor acha que é uma falência social? Porque muita gente jovem que está chegando lá, mais jovem do que adulto, né? Existe uma lei de execução penal que prevê direitos, mas voltados sempre a recuperar pessoas. Mas essa forma de atenção, o Estado não obedece como deveria ser. A lei é perfeita. A forma de atuação dessa lei não é tão perfeita quanto o dispositivo. O que a lei diz e como é que seria? A garantia da separação, de acordo com a classe do crime, a separação de idade, separação de religiões, fazer umas separações internas para poder realmente a pessoa ter um cuidado especial, um envolvimento, principalmente atenção psicológica, eventualmente psiquiátrica também. Nós não temos psiquiatras no sistema penitenciário nosso. Nós não temos. Tem muita gente desequilibrada lá, né? E lógico, existe. E quanto mais ela deixa, a prisão por si só deixa a pessoa desequilibrada. É necessário essa atenção. Por quê? Como falamos, ela é voltada, a nossa legislação, para recuperar a pessoa, voltar a pessoa à sociedade, ao seio da sociedade, a reintegração social. Como fazer a reintegração social se a pena dela separa e deixa fechada? É pior que não era tão ruim, né? Sai piorado. Aí vem a fala da faculdade do crime, porque vamos fazer o quê? Se não estão trabalhando, vamos pensar coisas piores. Aí senta o celular lá, fazem crime aqui fora, porque o celular lá é pior que uma arma, porque a arma, a potencialidade é local. Já o celular comanda o crime de forma organizada aqui fora. Na história de ônibus. Então é muito séria essa questão. O indivíduo que está lá, ele vai ficando paranoico com o tempo, né? Porque a prisão é da natureza humana enxergar horizontes, né? Por isso a necessidade do trabalho. O trabalho cresce a pessoa, ele gera essa esperança, essa luz verde. Quando vai preso, não tem essa condição, não tem assistência psiquiátrica, assistência médica é precária, que a gente sabe, odontológico acho que nem existe. Se for também é precária. Existe, né? mas não para uma necessidade tão grande. E aí você tem. A sociedade já tem um preconceito natural contra quem é preso, merecendo ou não. O Estado também parece que tem um preconceito. É descaso ou preconceito? O que o senhor acha? Os dois. É muito importante essa pergunta, porque é necessário investimento, é necessário o Estado entender que precisamos investir em segurança pública, excelente, concurso para delegado, muito bom, para a Polícia Militar, maravilha, para a Polícia Civil, fundamental. Mas é necessário ter agentes penitenciários e agentes penitenciários vocacionados para buscar dar segurança, dar restrição, mas também indicar o tratamento das pessoas. São pessoas que têm que ser tratadas internamente. Mas para isso, nós estamos vivendo no Estado, por exemplo, nós temos aqui em Mato Grosso 11.300 pessoas presas, 11.300 pessoas, para 6.400 vagas. Existem 5.000 pessoas empilhadas aqui em Mato Grosso. E em Cuiabá, cerca de 3.600 pessoas, 3.700 flutua esse número, para 1.640 vagas. 3 por 1. Não existe, isso é ridículo, é absurdo. Em Cuiabá e Várzea Grande juntos. Tá? Cuiabá e Várzea Grande. Então é uma questão muito séria. É necessário investimento. Eu sei muito bem, todos nós queremos, porque sou sim juiz da execução penal, sem dúvida, mas sou pessoa da sociedade. Gosto de visitar o shopping, gosto de jogar bola nas quadras, passeio na rua, mas é normal. Eu gostaria que sim, na minha cidade, mais escolas, mais hospitais, asfalto, investimentos que nós precisamos mesmo, realmente. Mas é importante também investir no sistema penitenciário. Nós precisamos ter espaço adequado para colocar essas pessoas que erram. Deve-se e tem que se tolher a liberdade, mas não a dignidade. A dignidade
ela não pode ser tolhida. Isso não pode, é impossível na Carta Constitucional nossa. Pode dizer, seguindo o raciocínio do senhor, está se punindo a dignidade também, né? Quando se coloca numa sala, numa cela, num cubículo que cabe no máximo 10 pessoas, coloca 47 pessoas, onde as pessoas têm que se amarrar na grade para poder não cair em cima das outras empilhadas já, não tem lugar para... Algumas ficam em pé porque não tem lugar para dormir à noite. É verdade, mas vocês vão merecer. Quem foi lá? Quem foi lá? Eu estava aqui fervilhando na minha cabeça. Eu já adiantei. Vamos tocar nesse ponto com o senhor. Já adiantou, mas só que deve se prender sim. A gente fala em roubo, tirou a dignidade do cara, mas quantas dignidades esse cara tirou? Deve a menina virgem que ele estuprou, menor de idade. A mulher, a mãe na frente do marido que o cara estuprou. Não tirou a dignidade desse pessoal também? Que dignidade você tem que dar para esse preso? O Brasil, ele não está solitário no mundo, não é uma ilha, não é um paraíso aqui não. Nós vivemos num mundo, são vários países, e nós assinamos cartas, assinamos tratados que evoluiu-se na questão da atenção ao direito, à dignidade de todas as pessoas. Não é direitos humanos do preso, não, de todos nós. E uma vez que avança, não tem como retroceder. Não existe no Brasil, nem vai existir no nosso sistema constitucional, pena de morte, maus tratos, degredo, prisão perpétua. É proibido. E mais, por que é proibido? Não pode voltar atrás? Porque existe na área constitucional internacional, na área do direito internacional, existe um fenômeno chamado efeito cliquet. Efeito catraca. Uma vez que adiantou na questão vinculadas aos direitos humanos, não tem como voltar atrás. Há uma catraca trancando essa possibilidade de retorno ao passado. O passado. Mas o senhor pergunta agora, o senhor concorda de não ter prisão perpétua, de não ter pena de morte? Sem dúvida. Por quê? Vamos inverter a pergunta. Seria o retorno ao caos, o retorno à barbárie. Ninguém pode tirar a vida de outra pessoa. Isso não existe. Mas esses caras tiram. Que vão ser tolhidos à liberdade. Vão pagar por isso. E tem que se pagar com rigor. E tem que pagar assim. E enquanto não ficar, ele garantir o direito de progressão, não só o direito objetivo, que é o tempo da pena, mas também o subjetivo, que é o exame psiquiátrico, não vai sair da cadeia. Vai se cumprir a pena na cadeia. Aí fala, mas no Brasil tem 30 anos, ninguém cumpre 30 anos no Brasil. Hoje que nós compramos, quem vai falar para nós é o professor Onofre. O bandido da luz vermelha passou 30 anos na cadeia. Depois ficou um mês. O que aconteceu com ele? Morreu. Qualquer indivíduo comete um crime aqui fora, mata alguém, estupra, faz um ato vil. Sim. Ele é julgado, vai para a prisão e tal. Essa ida dele, o julgamento, a prisão, o julgamento, a ida para a prisão, retribui ou sublima o crime que ele fez aqui fora. Qual é essa relação entre o crime e a punição que ele tem lá na cadeia durante um tempo X? Veja bem, ele cometeu o crime, vai ser processado, julgado, eventualmente condenado, certo? Vai ser restringida a liberdade dele por determinado tempo. Nesse tempo que estiver com liberdade restrita, é necessário o trabalho com ele psicológico, eventualmente psiquiátrico. Ele vai ganhar liberdade um dia. Agora, a liberdade é necessário ele próprio ter uma condição de retorno à vida, com o Estado, no ideal da Lei 7.210, era que tivesse realmente condições de trabalhar durante o tempo da pena. E não acontece isso. Qual é o espírito da apenação? O objetivo é, sem dúvida, fazer a punição e, durante o tempo que estiver sendo restrita a sua liberdade, buscar o preparo dessa pessoa para retorno à sociedade. O problema é que, nessa atual circunstância das penitenciárias brasileiras, essa segunda parte é levada ao desdém. E não está tendo esse investimento, é importante esse investimento. Como falar em dignidade, em respeito, numa situação de Mato Grosso com 11.300 presos, 3 por vaga, para 6.400 pessoas. Vagas no caso, né?
Onde tem penitenciários como o PSE, onde eu sou corregedor, e no raio 4, raio 3, tem 8 vagas, tem 47 pessoas presas. Onde você olha para o chão, você não enxerga o chão porque as pessoas estão Essas 47 pessoas são pessoas de alta periculosidade, Está misturado, de média, Está de misturado, baixa, está tudo está misturado. misturado. Aí você me pergunta, é necessário sim ser afastado? Sim, mas tem que ser trabalhado, tem que ter condições, tem que ter mais ambiente. Não sou pela liberdade para essas pessoas, porque eu não vejo como. Existem associações, defesas que a prisão realmente não é eficaz, tinha que não existir. Falei, qual seria a saída então, se não existisse a prisão, a pessoa que cometeu o crime? Eu não vejo, gostaria de enxergar. O espírito da prisão é restringir liberdade ou punir? Restringir a liberdade e no momento dessa restrição faz o trabalho de reinserção, certo? No entanto... Então, basicamente não é punição. Não. É A punição por si só é observada nos Estados Unidos, é onde tem um sistema de quem tem interesse de prisão por si só, sem buscar futuro. Mas quanto mais presos, melhor. Índice de residência nos Estados Unidos é de 50%. E 50% é muito alto. Tem um amigo meu, Coronel Castro, ele foi secretário de Justiça da gestão passada, subsecretário de Justiça. Ele foi para a Alemanha e conheceu o sistema de lá. E o instrutor da Alemanha falou, volte para o seu país, vai conhecer Minas Gerais, seu estado, vai conhecer o sistema das APACs, Associação de Proteção de Atenção ao Condenado, onde lá se busca a recuperação das pessoas de forma mais plena, mais atenção, mais envolvimento dessa pessoa. Enquanto o nosso índice do Brasil é de 70%, 80% de reincidência, nos Estados Unidos é de 50%, lá na APAC chega de ser de 7% apenas. Qual é a mágica para isso? É realmente esse envolvimento. É uma atenção, pode até chocar o que eu falar, para quem está vendo, que está ouvindo, como eu também já, lá atrás eu me choquei quando eu vi a primeira vez a APAC. Envolvimento pelo amor. E mais do que isso. Por isso mesmo, eu dei uma de São Tomé, eu fui ver para a fui lá em Itaúna. Conheci Itaúna. Lá em Itaúna, quem abriu a cadeia para eu conhecer, a porta da cadeia, a pessoa estava de branco lá, abriu, eu entrei, fui saber depois, era uma pessoa presa. Nos 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. Você entra naquela manhã, era uma manhã do mês de maio de 2013, lá em Minas Gerais, aquele clima gostoso, 20 e poucos graus, desci umas escadas, aqui um parquinho, com árvores, flores, parecia que estava entrando numa escola. Lá do meu direito, o aberto, na minha frente o semiaberto, no fundo dele o fechado. Eu conheci os 3 regimes. O preso lá custa menos de R$1.000, valores de hoje. Naquela época custava R$800. Tem 18.000 saídas sem escolta, nenhuma fuga. Lá, mais de 8 anos sem nenhuma fuga. Quando eu li a notícia, me deu vontade de conhecer, foi por descrença. Falei, isso não existe, isso aí é para Fantástico, propaganda. E isso acontece em 55 unidades de Minas Gerais. 55 unidades. 55. Nasceu no ABC Paulista com o Amaro Autoboni, foi um advogado na época, e migrou para Minas Gerais, onde floresceu. E no Paraná também tem. Nós constituímos semana passada uma comissão aqui em Cuiabá para buscar montar uma APAC aqui. É importante pegar bons exemplos para trazer para cá, porque, como você colocou, esse sistema está realmente falido se você não buscar uma saída. A APAC, Associação de Proteção ao Custodiado. Assistência ao condenado. Ao condenado. Exato. É muito interessante, um exemplo de trabalho muito eficaz, principalmente porque nós estamos falando para o futuro. Pessoas que entram lá e vão um dia sair, como você lá? Eu conheço bem o sistema penitenciário americano, ele é muito truculento, né? Ele é punição
baixa a cabeça do sujeito, ele é punido pelo sistema econômico produtivo do americano. Lucro. Quanto mais preso, melhor. Então, Por agora, cabeça. aqui a gente não é, a gente percebe que não é assim. O que a gente percebe é um problema de gestão e uma questão latino-católica, latino-sul-americana, de vamos separar os que não são nossos iguais. Então, deixa na lata de lixo. Nós tivemos ali em Minas Gerais, ainda em Minas Gerais, o chamado sanatório de Barbacena, era um depósito de loucos que em 20 anos morreram 60 mil pessoas. Na minha região onde eu nasci, eu era criança, alguém teve um distúrbio, manda para Barbacena. Às vezes era uma coisa que resolvia com um antibiótico, com um antiansiolítico qualquer. O menino deu uma baqueada, a família botava no trem, passava o trem, levava para Barbacena e lá ninguém nunca mais ia ver porque era discriminado. Aquele sujeito, ele era lá tinha 2 lugares assim, um de hanseníase, e era pertinho lá de Itaúna, um lugar chamado Bambuí, e Barbacena, que era a questão dos... Então parece-me que estão repetindo a mesma coisa aqui. E interessante que esse sistema moderno, que com origem em Minas e São Paulo, ele não quer dizer que as demais unidades vão fechar, não, elas coexistem, né? Faça uma classificação para poder fazer... Chega a ser uma promoção para que preso mais bem colocado? Não propriamente. Tem que ter o perfil, sem dúvida. Mas existiu, interessante, o programa foi interessante, tinha um tal de Antônio de Jesus. Antônio de Jesus, ele não tinha prisão em Minas que ele parasse, fugia de todas. Aí cansaram, sempre interessaram, cansou do Antônio de Jesus. Vamos colocar ele na PAC, colocou na PAC. Passou um mês, não fugiu, passou um ano, não fugiu, alguns anos não fugiu. Aí perguntaram para ele, seu Antônio, o que foi? Não vai fugir, não tem mais coragem, acabou? Froteou? Já estou velho demais. Não quis... Aí ele respondeu, até tem uma placa com essa resposta dele, do amor ninguém foge. É atenção. Então é disso que nós estamos falando. Estão Então falando de atenção. dar amor, dar carinho para preso. Não é isso não. Deixa eu fechar Olha, esse isso não. Então, nós estamos falando desse tema penitenciário, nós estamos falando de amor e desamor. Estamos falando assim, de atenção, de investimento na pessoa humana. Na pessoa humana. Qualquer um de nós, eventualmente, podemos errar ou erramos já. Nós estamos aqui, eu estou aqui na exato povas. Deus não aconteça isso, mas estou transitando aqui, atropelar uma pessoa, um homicídio culposo, eventualmente. Eu sei que a pena vai ser menor, mas eventualmente nós podemos cometer um erro. E aí, nós podemos passar por uma situação dessa. E aí? Porque nós sabemos são para os outros, nunca para nós, nunca para o nosso irmão, nosso pagar. Todos nós podemos passar por uma situação dessa. Tá bom. Amor e carinho aos presos é a solução. Não. A gente volta daqui a pouquinho, tem que fazer um intervalo para a televisão, senão ele me mata e ele acaba indo preso. Bom, estamos de volta com Conexão Poder, recebendo o juiz Giraldo Fidelis, que é o juiz da Vara de Execuções Penais de Cuiabá, comigo aqui também o professor Amaldo Ribeiro. Assuntos polêmicos, deixamos aqui no intervalo um sarcasmo meu, né? Tem que dar amor e carinho para preso. Fazer um conselho do doutor. Eu não vou dar amor e carinho para ninguém, o senhor vai dar, senhor Fidelis? Esse não é o problema. Esse não é o problema. O problema é o seguinte, a questão é muito séria. Sim. É fácil eu falar, nas mídias sociais é fácil ganhar voto com isso. Eu estou te fazendo esse tipo de provocação, porque o cara que está do outro lado da câmera, ele está pensando exatamente isso. Eu sei disso. E não é à toa que, eventualmente, a linha de raciocínio é que, entrando na fala popular, ele tenta ganhar uma repercussão do seu nome, ganhar a simpatia. Mas a situação é clara. Qualquer um que seja votar para presidente não vai ter pena de morte aqui. Não vai ter como ter pena de morte. O Brasil não vai ficar ilhado no mundo. Não tem como fazer isso. Rasgar nossa Constituição Federal. Isso não existe, isso é absurdo. Isso é um absurdo. E mais do que isso, a pessoa... Se eu falar para o senhor bandido bom e bandido morto, o senhor... Isso é ridículo. O senhor acha Com todo respeito, é ridículo. Isso aí é fala para ganhar, que foge à realidade. Foi da década de 80, essa frase era do Maluf para fazer gracinha, ele era candidato a presidente. Eu queria te perguntar uma coisa. Sim. Eu tenho uma propriedade rural aqui próximo e vou para lá no final de semana e eu não tenho televisão. Eu vou para ler e escuto rádio. E descobri muito por acaso um programa numa rádio FM que é feito por um pastor da Igreja Universal. Na época chamava-se Pastor Modesto. Por volta das 7h30 da noite, André.
ele dá voz às famílias dos presos que mandam recado para os parentes que estão presos nas penitenciárias. Eu já ouvi essa rádio. Eu fiquei escutando, e aí o que eu quero perguntar tem a ver com isso. As pessoas, a mãe mandando um recado, meu filho, eu estou com saudade, o seu pai está bem, a sua irmã, sua mulher quebrou o pé, é coisa familiar, bem humano. Mas Deus, isso a maioria é evangélico, aquele determinismo religioso de que Deus, Deus vai tirar você daí porque você é inocente. E o cara foi visivelmente, ele transgrediu mesmo, matou, estuprou, traficou, coisas desse tipo assim, latrocida. E os filhos mandam recados dolorosos, o filho falando para o pai, no Rio, fala por telefone, né? Na rádio e lá na penitenciária, certamente eles ouvem naquele horário. Meu pai, eu te amo, estou com saudade e tal, a noiva, a mulher, o pai, a mãe. É um programa muito dolorido. Por que eu estou perguntando? Todos eles sentem que o filho ou a filha tem injustiçado. Aí eu não entendi essa conexão. E foi, o cara matou, atropelou. A pessoa que erra, ela sabe que erra. A pessoa que comete um crime, ela sabe por que está presa lá dentro. Ela sabe. O que eu penso? Que ela se revolta com excesso, com um eventual excesso, uma pena que exacerbe o que ela entende de limite. Isso é questão subjetiva. Agora, a família tem nessa pessoa ainda aquele garoto que cresceu, que é uma pessoa de casa, né? São situações que nós encontramos todos os dias na vara de execução penal. O trato, eu recebo as pessoas, converso com as mães, converso com os pais, as crianças vão lá falar comigo, e eu explico para elas, eu não faço lei, eu cumpro a lei. O prazo para o seu filho ter progressão é tal, mas só que além desse prazo, não é somente cumprimento do prazo, também tem que cumprir o requisito subjetivo. Cada caso é um caso. Tem casos aí que nem precisa fazer o exame. São presos crimes de menor potencial, mas crimes de mais gravidade, um exame psicossocial. Psicólogos fazem os exames. Crimes bárbaros, crimes graves, estupro, uma reiteração de tráfico, os exames criminológicos se faz. Aliás, Mato Grosso nem tem psiquiatra para fazer isso aí. O Estado do Mato Grosso não tem. Nós temos que contratar, eu determino o bloqueio das contas do Estado para poder pagar um que se apresentou para fazer isso aí. Mas, enfim, é um drama social. Para elas, o filho é o filho. Mas só que, como eu falei, vai ter que ser preso sim. Cometeu crime, vai ter que ser restrita a liberdade dessa pessoa. Mas não tem como, a nossa carta, retirar a dignidade da pessoa. É impossível. Na Carta das Nações Unidas é inadmissível uma situação desta. E a não ser que eu queira fundar um novo Brasil, um novo país, uma nova nação excluída do mundo. Pois aí eu queria perguntar uma coisa. Os direitos humanos têm exagerado? Virou uma militância política? Há uma confusão de valores. Porque, como eu falei, aqui não tem uma pessoa que passa a mão na cabeça de bandido, pessoas que erraram, não. Eu trato a pessoa não como bandido, não com tons pejorativos. Eu busco trazer da pessoa que toda pessoa tem uma essência boa. Pode ter errado, pode continuar nesse erro, mas eu trato a pessoa com dignidade. E esse fato de tratar a pessoa com dignidade não quer dizer que eu estou acariciando. Mesmo porque o que comete crime vai ter que responder pelo crime, com rigor que determina-se a condenação. Todavia, existem pessoas que têm uma análise equivocada do que é a defesa dos direitos humanos. Os direitos humanos não é de bandido, não é da vítima, é de todos nós. E todos nós merecemos essa atenção respaldada pela Carta das Nações Unidas. Há confusão. Vemos casos que saem na mídia que têm uma conotação apenas ideológica de um determinado posicionamento. Seja para um lado direito, lado esquerdo, uma questão pontual naquele episódio. Há muita confusão na elucidação do conceito, na explicação do conceito de direitos humanos. É o que mais se critica hoje em dia. Ninguém mais fala, eu sou defensor dos direitos humanos, porque aí vem esses posicionamentos. Você é defensor de bandido? Não, longe disso aí. Sou eu que nego os direitos. O senhor está lidando diretamente com esse tema tão delicado que nós estamos tratando aqui.
os direitos humanos não têm sido... Estou perguntando isso porque é a percepção aqui de fora, de que os direitos humanos têm sido muito militantes a favor do direito dos bandidos. São pessoas equivocadas, porque aquela bandeira não pertence a essas pessoas. Pertence a quem essa bandeira? A você, Onofre. Todos nós, que queremos pessoas que tenham condições de entrar na escola, frequentar a sua escola, voltar para a sua casa, trabalhar, suar para poder comer o pão do dia seguinte, comprar o pão, comprar o leite, comprar carne mais cara. Mas enfim, nós lutamos por essas pessoas, que as pessoas não adentrem no crime. Agora, se a pessoa praticou o crime, então vão direitos humanos, não, dignidade e respeito para todos, inclusive para ela, mas vai pagar pelo erro cometido. Mas a gente só vê direitos humanos defendendo preso, bandido. A vítima, você não vê os caras irem lá e muito menos o Estado vai defender essa pessoa. A gente está vendo no Rio de Janeiro, todo dia morre 3, 4 policiais militares. Se o policial mata um bandido, a Rede Globo cai de pau, a imprensa cai de pau, os direitos humanos cai de pau, a justiça cai de pau no policial, toma a arma, toma o distintivo, prende o cara. Mas ali eu queria perguntar, você puxou um assunto... Aí vai o direitos humanos na casa do bandido e na casa do policial, quando morre ninguém vai. Você puxou um assunto interessante. O Rio de Janeiro, a impressão que eu tenho, isso que você falou é absolutamente verdade, que nós estamos lá numa guerra, não estamos? Guerra mesmo. Eu penso que nós Coisa de exército mesmo. Eu penso que lá estamos em guerra civil no Rio de Janeiro. Lá, faz tempo, não é de agora. Esse sistema militância de direitos humanos de cá, bandido de lá, polícia de cá, sociedade de lá. Isso são muito graves. A cidade maravilhosa, que é literalmente maravilhosa, né? E você não tem sossego para andar no Rio de Janeiro. Deixar um carro na rua, rouba o seu step, quando não coloca uma arma. Você vai na praia, você tem que deixar o relógio, o celular, a carteira, tudo no hotel ou em casa, porque você tem medo. O Rio não serve de parâmetro, eu acho, né? Tá uma situação triste, né? Muito lamentável. Mas essa preocupação... Eu não sei como parâmetro, porque mata-se policial e os direitos humanos não vai defender a família do policial. Vai defender o bandido, traficante, quando o policial mata. Está aí a questão. Deve-se, aí nós vamos chegar no questionamento. Estão, sim, equivocando quanto ao conceito de direitos humanos. Direitos humanos não é isso que estão fazendo. Porque, assim, isso que estão defendendo não é direitos humanos. O caso que aconteceu recentemente, aquela policial numa escola em São Paulo, ela reagiu ao paisano e matou o bandido e acabou. E para mim está certa. Recebeu medalha do governador. O governador foi corajoso pra caramba dar uma medalha para aquela policial. Achei que interessante. Qualquer outro governador ia falar, não, onde já se viu, que não pode, não sei o quê. O cara foi cabra macho, deu uma medalha para ela e eu concordo, bato palma para ela, tá certo. Porque ele podia ter matado uma mãe, matado uma criança, matado um pai, e nada ia acontecer. Os direitos humanos não iam na casa dessa mãe, na casa desse pai, na casa dessa criança. Aí todo mundo fica, porque matou o bandidinho. Eu queria fazer uma pergunta para engatar na outra. A primeira, o senhor conversa com os presos, tem um contato na média com eles? Converso, todos os dias. Que noção eles têm de vida social e que noção eles têm de trabalho? Eu converso naquele momento que sai da penitenciária. Não é uma conversa propriamente dita, é numa audiência coletiva. Mas o senhor levanta uma percepção. O senhor homem culto tem uma percepção filosófica. Numa audiência coletiva, e que existem várias pessoas que estão nessa progressão do regime, e eu, como já fui professor também, a gente sente quando você conversa com o público que a nossa conversa, o público ela acolhe, ela entra. Nós também sentimos quando bate e volta. Tem situações que eu me desconcentro, Onofre. Professor Onofre, você está numa sala de aula, tem uma pessoa conversando lá, um grupo conversando, você desconcentra com aquele grupo. Então assim também é todo dia comigo. A gente sente pessoas que estão totalmente sem condições de poder se estruturar na sociedade. Pessoas que não respeitam a pessoa do magistrado que está fazendo audiência. Tem que ficar preso. A pessoa cumpriu o requisito objetivo e subjetivo. Eu mantê-lo preso é que chama constrangimento legal. A lei não permite isso. Então vamos saber. Então, mudar a lei, não tem que mudar o deputado federal, que vamos eleger daqui a 2, 3 meses. Com certeza. Certo? Todos. Escolher, saber quem tem uma plataforma de acordo com o seu ideal, sabe? E para ir votar nessa pessoa para que ele melhore as nossas cartas. Porque a gente fala, não, está na Constituição, não pode ter isso, não pode ter. Mas por que não se muda a Constituição? Também estava na Constituição que o presidente da República não pode ser reeleito e mudar a Constituição para ser reeleição. Né? É sempre ao bel prazer. Existem cláusulas
pétreas que não são possíveis. Aquela coisa imexível, né? Levou um magre, né? Olhando lá da sua perspectiva de lidar com o problema objetivamente da família, do sujeito preso, do sujeito que está sendo preso, que vai ser julgado, que foi julgado, enfim. Posso dar uma coisa para você? Interromper sua resposta, fazendo a sua pergunta? Eu converso sim, e quando eu converso com elas, explico, a família precisa de atenção. Eu sinto que a mãe, a mulher, precisa de atenção. Eu falei, ó, aconteceu esse fato, seu filho está aqui, o processo está aqui, está em dia, ele está reclamando que já estendeu o prazo. Não, o prazo dele vence tal, porque juntou mais uma guia antiga, outro crime que cometeu, foi unificado, então vencia agora, vai vencer daqui a tanto tempo. Tem tal direito, tal dia. Está aqui uma cópia para a senhora. As pessoas precisam de atenção. E não é difícil fazer isso. Falta tempo, na verdade. É uma corrida tremenda. Mas é necessário Falta estrutura, falta recurso. Porque assim, eu estou numa vara que tem 18 mil processos. Como é que você vai convencer 18 mil processos minha vara. Em 2 juízes. Como é que você convence o sujeito que está do outro lado da câmera, que não tem saúde, educação e segurança básica para o filho dele, para ir para a escola e nem para ele trabalhar, ele sai para trabalhar e não sabe se ele volta, que o Estado vai ter que investir milhões e milhões e milhões para dar essa atenção para preso? Sendo que o filho dele vai para a sala de aula, o teto cai na cabeça. Mas a pergunta é, se e aí, não der como é que você vai atenção, convencer? Se não der atenção, nós potencializamos a desigualdade e o crime? Como assim? Se não der atenção a isso, o André está colocando... Não, eu acho que tira atenção. Tira atenção. Aquela efervescência, aquela insegurança de a pessoa achar que seu ente querido, para ela é ente querido. Sim, claro. Está preso lá, cumprindo pena, mas é o ente querido dela. Saiba que ele está... O processo dele não está esquecido, não vai mofar, vai ter o seu direito garantido, certo? A perspectiva que eu estou tendo realmente é de aplicação da lei de execução penal. A gente vê bandidões ficar na cadeia 2 anos, 3 anos, 6 anos, é condenado a 30 anos, passa 6 anos e sai. Sim. O cara que roubou uma galinha para dar de comer para o filho dele fica 2, 3 anos preso. E a justiça não olha para ele. Quantos casos tem assim, doutor Mauro? O senhor já deve ter visto. Eu já vi vários. Ninguém olha para esse preso que roubou uma galinha. Eu não estou desafiando o seu pensamento, nem contrariando, mas só somando o seu pensamento. Vamos entender que modifiquem a possibilidade de promoção de regime. Hoje em dia, crime comum, 1/6, crime hediondo 2/5, reincidência no hediondo 3/5. Modifica as frações, é possível. Mas é necessário que o Estado, aí sim que vem sua colocação, que é a minha também, construa espaços penitenciárias, construa colônias penais, para que essas pessoas cumpram essas etapas da proteção do regime. Voltando à nossa pauta... O arcanjo, como pessoa do regime semiaberto, é para dormir numa penitenciária chamada colônia penal, que chega é uma cadeia que Mato Grosso não tem. Se ele fosse preso de Brasília, ficaria na Papuda. Se fosse preso de Mato Grosso do Sul, também teria... federal lá. Lá tem a colônia penal, lá, da Meleira. Aqui não tem. Por descaso aqui. Então. Porto Velho também tem a colônia penal. O único estado aqui do Centro-Oeste que não tem somos nós. Então, mas por que o juiz lá, o magistrado que soltou e determinou que ele ficasse em semiaberto, fez isso sabendo que não temos aqui a colônia penal? Porque ele é um só, é um João, como tem o Antônio, tem o Carlos, tem o Pedro, tem todo o Joaquim, todo mundo junto. Todas as pessoas são tratadas de maneira igual. Não pode ser distinguido. E todas as pessoas fazem a progressão, hoje em dia, para o semiaberto, com tornozeleira para ficar em casa. E saindo com um horário determinado. Por quê? Porque aqui em Mato Grosso, no nosso estado, não se construiu colônias penais. Então, mas a tornozeleira por si não funciona. Porque por isso tem que construir colônia. O repórter MT todo santo dia. Bandido que a polícia matou na rua num assalto, você vai olhar o pé do cara e está com tornozeleira. Mas nós estamos falando a mesma coisa em lugares diferentes. Nós estamos falando a mesma coisa em lugares diferentes. Então, a colocação é a seguinte: por que Mato Grosso não constrói colônia penal? Porque não tem dinheiro. Mas então vai ficar sem pena? Viramos o jogo.
Eu quero pena, eu quero cumprir a pena, conforme a lei determina. E agora? Fica no presídio do Carumbé, Não pode na ficar, PCE, não pode ficar, não fica pode preso, ficar. Lá é trancado. fechado. Não pode, está no semiaberto, não pode trancafiar. Mas vai dizer isso para um pai de família que viu a filha ser estuprada na sala da casa dele, por 3, 4 marmanjos. Fale para ele. E depois ser assassinado, e esse cara ficar 6 anos preso e sair pra rua. Fala para ele que o Vai Estado de Mato falar Grosso, pra esse pai. fala para Mato Grosso, está Vai na tem rua, que ficar na PCE preso, trancado. mas já pagou o regime, já progrediu o semiaberto, que o Estado de Mato Grosso não construiu colônia penal. Esse é o problema. O problema é outro, é a falta de investimento na questão penitenciária. Eu queria colônia penal, não só em Cuiabá, mas em todos os polos de Mato inteiro Grosso. deveria ter. Todos os polos de Mato Grosso. Rondonópolis tem que ter, Água Boa tem que ter, onde tem penitenciária, Sinop tem que ter. Né? Eu falo também Castro, porque Castro tem uma cadeia com 500 pessoas. Não, cadeia, ridículo. Lá tem que ter uma penitenciária assim, colônias penais também para ter o público do oeste de Mato Grosso. Mas enfim, esse que é o problema. Não é apenas criticar a tornozeleira. A tornozeleira tinha que ser tratada apenas por regime aberto. Sim. Aberto. Malemar, porque tinha que ter, na verdade, casas de albergado. Mas não vai ter dinheiro, mas colônias penais tem que ter. Então o foco tem que ser colocado para onde está o problema. Ah, não tem dinheiro. Tem investimento nessa área. Então vai ter impunidade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, de natureza pessoal. O senhor sofre com tudo isso? Muito. Muito. Sabe qual? Graças a Deus não aconteceu, mas pode acontecer. Até é ruim falar isso. Mas já vi acontecer com outros colegas lá atrás. Eventualmente, uma pessoa que ganha a liberdade por mim lá, cometeu é ruim de falar. Um crime bárbaro. Certa vez eu estava viajando, aconteceu esse fato. Uma pessoa que saiu lá por vocês cometeu um crime bárbaro, assim, contra a criança. Estupro, enfim. Matou uma criança. Matou uma criança. Aí eu fui lá ver, ele tinha ganhado um habeas corpus, porque por excesso e tal, e ganhou no tribunal. Mas foi ruim da mesma forma, porque... Mas acontece. Nós não temos como enxergar o que se passa atrás. E sei que muitos daqueles que passam por lá vão reincidir, sei disso, por ausência do Estado aonde? Lá atrás, uma questão social. É lá atrás. A questão da educação que não teve. É lá atrás o problema. Em vez de E investir em deságua escola, aqui. vamos investir em cadeia. Aqui, O Estado que não investe em escola, investe em cadeia depois no futuro. Não, é o que está acontecendo. E ficou por anos assim em Mato Grosso. Quando eu falei que não tem colônias penais, não estou criticando o atual governo, estou falando o Estado de Mato Grosso, porque não foi isso agora. Existiu já, você vai lembrar, Onofre, existiu como na Palmeiras. Eu estou lendo já o pensamento de Onofre. Eu conheci ela em funcionamento. Sim. Acabaram com essa colônia, né? Eu conheci ela em funcionamento. Não gerava conflitos. Mas teve problema lá. Pela falta de seleção, alguns drogaditos fugiam. Outras pessoas ligadas a crimes sexuais fugiam. E o drogadito ia para as drogas, o crime sexual também. Então tiveram problemas lá. Mas que se tivesse aqui um lugar, a semelhança do CRC, o antigo Carumbé, poderia funcionar como uma colônia penal. Organizar-se de maneira correta lá dentro, mas nós precisamos ter o semiaberto aqui. Eu sou contra mandar presos para o regime federal, para os presídios federais. Vai o preso daqui, lá para Mossoró, lá para Cantaduvas. Ele não vai receber visita, não tem nada, né? Para nós é ótimo. Longe, para nós é ótimo. Durante a tempo. dele, né? Volta para cá como? Pior. General. Bate incontinência. Uma coisa é você na faculdade, um professor, alguma pessoa formado na sua região mesmo. Outra coisa, alguém que venha lá de uma UNB em Brasília, de uma USP em São Paulo. Outra coisa, algum professor que vem de Harvard, Stanford. Assim funciona do lado do mal também. Uma coisa é puxar cadeia, uma cadeia do interior, outra é puxar uma PCE. Puxei uma PCE. Você viu o que o Marcola fez em São puxei Paulo? uma federal. O que o Marcola fez em São Paulo? Ridículo. Dentro da cadeia do presídio de segurança máxima. O que ele aprontou em São Paulo? O Marcola mandou matar um monte de policial. Eu sou favorável. Enfim. Já falei para o governador isso, o Pedro Taques. Ele também concordou com isso. Mas seria necessário implementar uma penitenciária para 200 pessoas de segurança extrema aqui em Mato Grosso. Pegar as pessoas perigosas mesmo. Perigosíssimas, colocar-se lá dentro. Para não voltar depois pior. Aqui nós tratamos nosso pessoal. Sem direito à progressão, sem direito a nada. Aí tem que mudar a lei. Tem que ser assim. Tem que mudar a lei. Não adianta. Geraldo, o senhor lembra do Clóvis Roberto? Jornalista Roberto fazia um programa Cadeia nele na Todos TV. nós aqui conhecemos. Vila Real, né? Metralharam a casa dele. Isso. O Clóvis era um sujeito muito
bem, uma pessoa Sim. muito humana e tal. E um dia nós estávamos conversando e ele me disse que quando um desses meninos aí que comete uma infração qualquer é preso pela polícia e aparece no cadeia nele, lá no bairro ele vira herói. É verdade. É verdade. A mídia glamorizou a É verdade. quantidade, de certa Ele forma. vira herói, as Que aparece meninas na ficam televisão. assim, as meninas querem pegar Aparece ele, na televisão. o cara é herói e tal. E o que está acontecendo É atrás da um sociedade? paradoxo, né? Um desvirtuamento, né? E o que social. está acontecendo na Eu que te base da pergunto, sociedade? professor, o que está acontecendo? Que é absurdo uma coisa dessa, mas é verdade. Ali é a fábrica do crime, não é? Porque não tem valores. Quando eu evito exatamente identificar algumas pessoas, assim, quando até menciono, para evitar essa glamorização. Tem fatos específicos, mas a gente tenta terceirizar para evitar esse glamour. Porque é fato, isso aqui acontece exatamente isso. O Clóvis estava certinho, não está nem um pouco errado, não. E é uma tristeza, é uma falta de, é uma visão deturpada. O mal vira o grande exemplo. Eu falo, o pior que é o seguinte, eu falo todo dia, Mas eu isso faço uma verdadeira pregação. Falta a mão do Estado. Eu faço, nas audiências de monitório, eu faço, na verdade, um ritual de passagem. Eu demoro 1 hora a audiência, até convido-os para participar dessa audiência. Estão convidados. Por quê? Porque eu explico para eles várias situações, minha em particular. Eu fui fazer direito porque espelhei no meu pai que fez direito. Meu pai é advogado. Eu tenho 5 filhos. 4 homens e uma menininha de 4 meses agora. Caramba. Tenho. Eu faço 50 anos aqui, meus moleques fizeram 25 anos essa Tem semana. garrafa do tacho lá ainda, então. Mas os 2 maiores fizeram direito, são advogados já. O terceiro, que mora com a mãe em outra cidade, faz direito. O quarto tem 13 anos. Mas por que fizemos direito? Nós temos um espelho. Espelho em casa. E lá, esses rapazes, essas pessoas que erraram lá atrás, já escreveram sua história, podem reescrever daqui para frente. O de trás não dá para reescrever mais, já está escrito. Mas daqui para frente é novidade. Eles vão fazer a história agora. Para trás mente não dá. Mas principalmente porque vão dar exemplos para os seus filhos. Que exemplo vão ser dados? Porque mais doído que uma cadeia, com certeza, é ter um sangue seu na cadeia. Ter um filho seu na cadeia não deve ter dor pior que essa. Bom, só colocando dados aqui, ó, esse projeto que nós debatemos aqui é o projeto de lei 580/2015, é de 2015 esse projeto de lei, do senador Valdemir Moca, de Mato Grosso do Sul, e o relator nada menos que o Ronaldo Caiado, de Goiás, né? E tem também aqui nesse projeto, professor Onofre, que eles colocam como chamada melhoria, né, de sugestão, e já foi aprovado pelo relator, que, aqui, pelo texto aprovado, quando o preso tem condições financeiras e se recusa a trabalhar ou a pagar, ele será inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública. Eu acho legal isso aí. É bem legal isso aí. Sim. E o preso hipossuficiente, quer dizer que ele não pagou o que deve, quando ele sai da cadeia, a dívida dele é perdoada. Aí eu acho errado. Não, o hipossuficiente é o que não tem dinheiro mesmo. Então, Pobre. Hipossuficiente é o termo que foi colocado aqui para o preso que cumpriu em cumprimento de pena, que ainda tenha resto a pagar do gasto dele. Quando ele sai da cadeia, ele tem a dívida perdoada. O hipossuficiente também é o que não tem dinheiro, né, para pagar. Aí eu já não concordo. Tem que colocar essa pessoa para trabalhar. Põe para trabalhar e paga para o trabalho, parceiro. Eu acho que isso tem que ser feito. Outros dados, nós temos 11 mil presos em Mato Grosso, em 55 cadeias. Nós temos 2.857 pessoas usando tornozeleira, que não serve para nada, a meu ver. E deve dobrar esse número até o ano que vem. Gostaria que você lesse aqui, mas não tem como você ler, porque não está escrito aí, que vamos ter a coluna penal em Mato Grosso. Está sendo semi-aberto, cumprir conforme a lei determina, para acabar com a sensação de impunidade que nós todos sofremos por isso. Agora, uma coisa eu preciso colocar aqui, que também fazendo meia-culpa como jornalista, a gente sempre coloca de forma equivocada uma coisa que acontece, que é o tal do Bolsa Bandido. Nem todo preso tem direito a isso. Maciça Explica maioria. isso em poucas palavras, doutor Fidelis, porque ele tem que cumprir alguns requisitos para poder receber essa A bolsa. impressão aqui fora é que E está preso. 99,9% não cumpre esse requisito. Então, Tem como cumprir? Não tem. Como é que funciona isso? Para encerrar esse papo. para receber essa bolsa, a pessoa tem que ser vinculado, ser segurado do INSS.
E para tanto tem que trabalhar. No último ano tem que ter O trabalhado. bandido não trabalha, não paga INSS. Então, Ter trabalhado e ganhando, no máximo, R$ 1.319. O cara que amarrou essa lei desse jeito é um gênio. É um gênio. O senador, o deputado, não sei o que colocou Ele isso. está no regime É um fechado e gênio. semiaberto. Então não O tem cara esse tem que ter caso. CLT. Como assim no ano anterior de ser preso? Vai ter CLT como? Se o cara é bandido, ele não trabalha. Muita coisa que se fala. Vai recolher o INSS da bandidagem dele? Não vai. Interessante, muita coisa que se fala, como isso aí é uma que circula nas redes sociais, essa falsa realidade. Outra também, a obrigação do preso trabalhar já existe, como eu falei no começo, Desde 84. E também o dinheiro do trabalho, que ele recebe no mínimo 3/4 salário mínimo, tem 4 saídas. Uma para indenizar os danos causados pelo crime, desde que o juiz declare na sentença. A vítima, tem que declarar. pagar para a vítima. E já existe desde 84 isso. Outra, assistência à sua família, um pedaço do dinheiro. Outra, pequenas despesas pessoais, sabonetes, pasta de dente, roupa interna. E por último, ressarcimento do Estado das despesas realizadas com a sua manutenção. Já existe isso. Mas o negócio é implementar. Como vai cobrar esse fato se nós não estamos sem agentes penitenciários para dar segurança para o trânsito deles trabalharem? Essa é a questão. Aí é um caos penitenciário, né, professor? Doutor Geraldo, eu quero entregar a caneca das mãos do Onofre para o senhor. Obrigado. Tá, no nosso programa. O senhor não tem nenhuma dessas Eu aí? já ia fazer o pedido. Ah, tá aí a caneca do senhor. Obrigado, Coloque Alfredo. lá Obrigado. na sua sala, no seu gabinete, Obrigado. para a gente tomar um café quando estiver por lá visitando o senhor. Então, para o senhor, bandido bom é bandido preso. Com dignidade e respeito, mas cumprindo a lei, cumprindo a prisão. Para mim, bandido bom é bandido falecido, como dizia o Paulo Coelho. Para o senhor é o quê, professor Onofre? Eu sou muito ligado à dignidade das Bandido pessoas. preso. Gordo desempata aí. Bandido bom, bandido morto, bandido preso. Bandido morto. Tá empatado, 2-2. Gente, Com certeza lá fora nós vamos perder. Vamos mas, perder. mas nós entendemos que nós temos que conversar quanto a isso, é importante. É que assim, a gente coloca aqui, muitas vezes tem uns embates, mas assim, eu procuro, tanto eu quanto o Onofre, eu acredito, tentar pensar o que o cara lá atrás da câmera está pensando também. Né? Que pergunta o cara ia fazer ali na hora que viu o senhor falando que o bandido tem que ter dignidade e tal, enfim. O cara deve ter, pô, como assim? Eu não estou tendo dignidade na minha casa, eu não posso sair de casa, eu estou preso dentro de casa, esses vagabundos ficam soltos, ainda vai ter que tratar com carinho, não tem como. Nós estamos num estúdio com ar-condicionado, iluminado Sim. aqui. E custa caro pra caramba. Televisão. Mas ficasse aqui uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, sem poder pisar lá fora, e sem trabalhar. Sabendo que sem não trabalhar. pode sair. Não é Mas fácil. a gente paga umas penas também, não. Chega uns carnês de imposto aí, rapaz. É umas penas absurdas. Eu tenho que pagar pro governo. Mas vamos ter certeza que vão cumprir com firmeza a pena. Obrigado, doutor Geraldo. Tá Obrigadão pela presença aqui. Prazer. Boa sorte pro senhor nessa Obrigado. luta aí, pro Sempre presídios lúcido. que sempre lúcido. Eu Obrigado. gostei da entrevista lá. Gostou, Gordo? Foi bom pra você? Foi bom. Não vou falar o que eu pensei aqui. Ô, Edmota, tchau. Você e Norma Mutum, obrigado pela sua audiência. Até a próxima entrevista. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.